A respeito da questão ambiental na prefeitura aí, existe alguma ideia para lidar com a questão ambiental do tratamento do lixo em Niterói, que é uma coisa muito obscura? Haja visto o problema do lixão, que parece que o nosso lixo está indo para São Gonçalo, né? Nosso dinheiro, que é lixo, na verdade, está indo para São Gonçalo, né? Que é um absurdo enterrar lixo, né? E a questão também ambiental, que tem a ver com a favelização dos nossos morros, né? Vocês têm algum projeto para tratar lixo e educação? Porque eu acredito que a educação vai acabar com a questão da favelização, vai contribuir para a finalização da favelização, que as pessoas vão ter emprego, vão ter toda uma outra perspectiva. Não, só bem rapidamente. É mais uma questão que já foi, de certa maneira, abordada lá atrás. Você não pode, a cidade como um todo, não é apenas para a parcela mais pobre da população. A cidade precisa se desenvolver harmonicamente, ocupando os espaços do território de maneira equilibrada. Então, é evidente que para a classe média e para as classes sociais com poder econômico, o próprio chamado mercado, ele cuida da apresentação de soluções para a moradia dessas pessoas. A Patrimóvel não tem nenhum problema em oferecer apartamento para quem quer apartamento, em Charitas lá. Já viu? Não tem mais a Hípica. Se você for Charitas, não sei quanto tempo você não vai lá. Se for Charitas, você vai ver que é um bairro novo, a quantidade de apartamentos. Então, o mercado dá soluções para as classes que têm como pagar por moradia. O poder público é que, ao contrário do mercado, é que tem que estar de olho na solução de moradias para as classes populares, de tal modo a compatibilizar a ocupação do território com as necessidades das classes populares e com a preservação do meio ambiente. Então, por exemplo, ao contrário do que você falou, se eu entendi direito, boa parte da área da região oceânica é de proteção ambiental. Passa o microfone para ela para gravar aqui, rapidinho. Eu não sei exatamente o percentual, mas ela deve saber isso de cor e salteado, melhor do que eu. Eu acho que eu não vou ter esse número exato, esse percentual, mas nós temos, nessa área que você destacou, se não me engano, Serra Grande, você está se referindo à Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, que é um parque municipal, que nunca saiu do papel. E que agora, depois de anos e anos que eles apenas usaram o nome do Darcy Ribeiro, né, que inclusive era do PDT como eles, e deixaram o nome Darcy Ribeiro assim. Agora há um movimento grande para que essa área seja anexada ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, porque o município já deixou de lado mesmo, e está acontecendo sim ocupação irregular, não só de baixa renda. Há condomínios subindo a área da reserva da Serra Ribeiro, assim como no passado acontecia muito com a área da Serra da Tiririca, que é um parque estadual, que é uma unidade de conservação de uso mais restrito do que o que foi proposto para o Parque Municipal da Darcy Ribeiro. Então, hoje até há que se discutir isso. É uma outra área do nosso município que vai ficar sob jurisdição do Estado? É isso que o município quer? Eu não sou a favor de simplesmente dizer a prefeitura não resolve, vamos passar para o Estado. Porque o Estado também não resolve tudo. A Serra da Tiririca virou unidade de conservação há 20 anos e agora que tem uma sede. Então não quer dizer que passar para o Estado vai resolver. Acho que o município precisava assumir. Porque além dessa reserva da Serra Ribeiro, essa área toda, não sei se você sabe, é uma APA sim, que tem uma flexibilidade na ocupação de uma APA, mas Itaipu inteiro foi a primeira APA criada municipal, foi na época daquele prefeito Valdemir Bragança, que ele quis ser o primeiro prefeito a criar uma APA. Então criou a APA de Itaipu. Ela ainda existe, mas não é respeitada. Então, o que há aqui é total desrespeito do município, e essa ocupação de baixa renda, ela é tão impactante negativamente quanto a ocupação de alta renda. E se você olhar hoje a encosta, por exemplo, do Morro das Andorinhas, do lado de Taquatiara, o impacto daquelas mansões ali é muito maior, não só com relação à
vista, né, essa que é uma proteção também que se tem do ambiente, mas com relação ao esgoto, que é jogar direto na prainha. Não tenha dúvida de que isso ainda acontece. Não tenha dúvida de que a prefeitura e todos os órgãos ambientais desrespeitaram a cota mínima de ocupação para os condomínios de alta renda de Taquatiara, assim como acontece em Camboinhas. Então, essa região que você fala é uma região que tem que ser cuidada com maior atenção, é uma área remanescente de Mata Atlântica de muita importância. Agora, com Jorge Roberto e seus aliados, isso não vai acontecer. Porque ele quer tirar, sim, favela, mas para colocar alta renda. Olha só, no governo anterior do Jorge, se não me engano, no governo de 2001, era secretário, como é hoje, voltou a ser o Guida. Fernando Guida era o secretário do Meio Ambiente. Eu tenho um documento que Fernando Guida autoriza, no Morro da Viração, o corte de árvores para que um negócio de Jorge Roberto, Hamilton Pitanga e Bocazel pudesse ser viabilizado. Posso acrescentar? Pode. Além disso, Guida licenciou e no Morro do Morcego uma área, naquela época dele secretário, para virar condomínio. Sim, Peter estava vivo ainda. Fez uma única exigência como exigência de contrapartida ambiental. Isso não é sucupira, isso não é piada. Isso estava escrito e eu vi o documento. Que os prédios fossem pintados de verde. Foi essa a exigência do secretário de Meio Ambiente, Fernando Guida, para o Morro do Morcego. Conseguimos, na época, com a ajuda do Peterson, que lutou muito ao lado dos ambientalistas de Niterói nessa época, Movimento Cidadania Ecológica, Peterson foi assim, guerreiro como sempre. Conseguimos derrubar isso. Mas foi uma audiência pública que aconteceu lá em Jurujuba, que determinou... No Clube Flamenguinho. Exatamente. E essa audiência pública foi... Hoje em dia se fala que a audiência pública não serve para nada, mas não é verdade. A audiência pública é o único momento que a gente tem, cidadão comum, se manifestar diante daquelas autoridades lá bem impostas, né? Eu queria, Paulo, desculpa você, desculpa, Paulo, eu estou aqui querendo dar um depoimento desde que eu cheguei. Eu ia até deixar para o próximo encontro. Me surpreendeu, mas me surpreendeu muito positivamente a participação do Paulo Eduardo numa audiência pública em Itaipuaçu. Poderia parecer estranho, né, um político de Niterói numa audiência pública em Itaipuaçu, mas ele esteve lá há cerca de 2 meses ou pouco mais. Foi em janeiro, né, Paulo Eduardo, eu acho. E o Paulo Eduardo participou dessa audiência pública porque o impacto do que estava sendo discutido afetará diretamente as nossas praias. E Paulo Eduardo saiu de Niterói e foi a essa audiência pública. E essas audiências públicas são importantes, apesar do secretário de Estado do Meio Ambiente procurar desqualificar todas as audiências públicas, que ele deveria, inclusive, fazer uma audiência pública em Niterói para explicar a gente, a todos nós moradores, o que vai acontecer a partir do descarte de efluentes industriais diretamente na praia de Itaipuaçu, efluentes do Comperj, que serão descartados diariamente na praia de Itaipu, de todos, cianetos, fenóis, óleos, graxas, toda a tabela periódica. Paulo Eduardo esteve lá acompanhando isso de perto. Todas as outras questões com relação às nossas praias que estão acontecendo sem qualquer controle dos órgãos ambientais do Estado ou do município, eu vejo Paulo Eduardo, eu vejo Renatinho e Marcelo Freixo acompanhando. O que acontece com isso? Nossas praias estão sendo totalmente poluídas há décadas, mas ultimamente isso se intensificou muito. Por quê? Se você olhar de qualquer ponto das praias da região oceânica ou das praias da Bahia, você vai ver navios, plataformas aí ancorados, né? O Globo até publicou domingo uma foto de capa impressionante, estacionamento, engarrafamento de navios na Baía de Guanabara, e não só dentro da Bahia. Basta chegar em Piratininga, Itaipu e olhar para o mar. Fora isso, os pescadores de Itaipu puxam suas redes que vêm cheias de lixo. Isso acontece por quê? Bota fora a Companhia Docas, Draga, Canal do Cunha, Draga, Porto do Rio, bota fora em frente à Ilha do Pai. Isso acontece diariamente, segundo relato dos próprios pescadores. E agora, não bastasse o lixo, não bastasse o óleo dessas plataformas, desses navios que sempre
tem perda de óleo. Não bastasse isso, vem o duto do Compérgio, diretamente em Itaipuaçu. Há estudos que provam que essa pluma de contaminantes vai atingir a Enseada do Bananal em Taquatiara e vai atingir todas as espécies marinhas que se reproduzem ali e que são base da pesca artesanal de Itaipu. Então, com quem que a gente contou? Eu queria mais, além do alerta, dar esse crédito a você, Paulo Eduardo, ao Renatinho e ao Marcelo Freitas. No passado, 2008, se não me engano, o governo do estado tomou uma atitude de mudar os limites definitivos do Parque da Tiririca, corta daqui, corta daí, deixa sobrar a área lá que interessa ao especulador imobiliário. Houve uma perda grande no tamanho total do perímetro do Parque da Tiririca. Para não pegar mal, resolveram incluir o Morro das Andorinhas, que é aquele da praia de Itaipu e de Taquatiara. Ao incluir o Morro das Andorinhas, colocaram em risco a permanência de uma comunidade tradicional que habita o topo do morro há uma centena de anos, pelo menos, segundo o registro, a comunidade do Seu Bichinho. Naquela época, em 2008, a luta foi muito grande, nós contamos com eles, como sempre, Paulo Eduardo, Renatinho, e o Marcelo Freitas fez uma coisa muito bonita. Ele deu uma medalha Tiradentes ao representante dessa comunidade e fez isso aqui na praia de Itaipu. Ele veio entregar essa medalha ao Seu Bichinho. E isso foi um momento assim, histórico. A partir daí, essa comunidade ganhou fôlego, ganhou respeito, crédito dessas autoridades do meio ambiente aí do estado, e eles não foram mais incomodados. Com a ajuda da antropologia da UFA, eles hoje até já assinaram documentos de permanência definitiva. Depois disso, eu encontrei Paulo Eduardo e Renatinho ali ao lado de um sitiante da subida da Serrinha, que foi despejado do seu sítio pelo herdeiro do Cruz Nunes. Isso aconteceu ano passado. Então, essa questão de despejo, de grilagem de terra em Itaipu, uma questão social e é uma questão ambiental, porque